Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Olá, internautas, aqui estamos para mais um programa Pedra Viva pela Conectaí TV. Antes de iniciarmos nossa reflexão de hoje, eu quero expressar meus agradecimentos e orações por todos vocês que nos assistem. Nos dois primeiros programas abordamos a exortação apostólica do Papa Francisco: alegrai-vos e exultai. Como estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, hoje, no nosso programa Pedra Viva, nós vamos trazer a Bíblia Sagrada como centro da nossa reflexão. Quero ler para vocês 4 versículos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Estes são os 2 primeiros versículos do livro do Gênesis. Os outros 2 versículos. Aquele que atesta estas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amigo internauta, estes 4 versículos que acabei de ler do livro do Gênesis e do livro do Apocalipse, eles se constituem nos 2 primeiros e nos 2 últimos versículos da Sagrada Escritura. Entre esses 2 versículos do Gênesis e do Apocalipse está todo o conteúdo do mais importante livro existente no mundo. O mais importante e o mais editado, com cerca de 4 bilhões de cópias espalhadas pelo mundo, traduzidas em mais de 2.000 idiomas e dialetos. Comecemos então a nossa reflexão pelo nome, Bíblia. A palavra Bíblia em grego significa livros, é o plural de biblos, que quer dizer livro. Então, quando se fala Bíblia, nós estamos nos referindo a livros, vários livros, muitos livros. Então, esta é a nossa Bíblia, são 73 livros contidos neste volume. E nós dizemos que a Bíblia é sagrada porque encerra a revelação de Deus. Mas abordaremos essa reflexão sobre o sagrado um pouco mais adiante. Vamos nos ater inicialmente aos aspectos físicos, literários, históricos desta que é para o cristão a palavra de Deus. Quando tomamos nas mãos uma Bíblia, muitas vezes não nos damos conta de como ela nos chegou às nossas mãos. Encadernação bonita, capa com letras douradas, vou mostrar algumas para que vejam. Esta é a Bíblia de Jerusalém, esta uma outra Bíblia das Paulinas, Bíblia Sagrada das Paulinas, esta outra a Bíblia Sagrada da Enciclopédia Barça. Há muitas e muitas encadernações, há muitas e muitas impressões da Bíblia de diversas editoras, mas o que nos importa é que não só o papel seja de boa qualidade, que as letras sejam bonitas, que a impressão seja muito bem feita. É preciso que nós tomemos nas mãos esses aspectos da Bíblia fisicamente e avaliemos, né? O processo de edição, as características dos materiais gráficos utilizados. Mas pensemos, a Bíblia não foi escrita de uma só vez. Os livros começaram a ser escritos desde os tempos anteriores a Moisés, 1200 anos antes de Cristo. E o último livro, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, foi escrito por volta do ano 100 da era cristã. Portanto, foram mais de 1000 anos. Vejam, 1000 anos para que nós tivéssemos a Bíblia como ela está
pronta em nossas mãos hoje. Ela não tinha antes essa forma bonita que nós temos hoje. Ela foi escrita em vários materiais, ela foi escrita em madeiras, em tábuas de madeira, em papiro, em pergaminho. O que é o pergaminho? Um couro muito fino, né, de carneiro. Ela não tinha essa forma encadernada como a conhecemos hoje. A Bíblia, anteriormente, os livros eram escritos em rolos. Também não foram escritos na sequência que nós encontramos hoje. E alguns textos foram perdidos, depois foram encontrados. Então, quando a gente lança os olhos para o passado, em uma época de poucos recursos de escrita e de conservação, quando os textos ainda eram manuscritos, isto é, as cópias eram feitas uma à mão. É maravilhoso que elas tenham sido conservadas. Pensemos quantas guerras, quantas destruições, desmoronamentos, incêndios e outros acidentes e intempéries que a Bíblia sofreu e mesmo assim ela chega às nossas mãos hoje. Apenas a título de ilustração, vamos nos lembrar, recentemente nós tivemos um episódio triste acontecido no Rio de Janeiro, quando aquele museu pegou fogo e grande parte da história brasileira, muita coisa muito importante da história brasileira se perdeu no incêndio daquele museu. E isso hoje, com as modernas tecnologias, técnicas de conservação, proteção, nós perdemos grande parte da história. Quantos perigos, digamos assim, ao longo desses 3.000 anos, mais ou menos, a Bíblia sofreu e ela chega incólume às nossas mãos. Mas vamos aos livros da Bíblia. Inicialmente temos as duas divisões, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento está subdividido em 4 partes: o Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e livros proféticos. O Novo Testamento contém os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, os Atos dos Apóstolos, as cartas de São Paulo, as cartas católicas e o livro do Apocalipse. A Bíblia, então, a Bíblia Católica, ela tem 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Ela foi escrita no seio do povo hebreu e os seus livros são considerados pela Igreja como tendo sido escritos por homens, mas sob a inspiração do Espírito Santo. Então, os homens escreveram, mas o autor da Bíblia é o próprio Deus. Dessa maneira, respeitadas as diferenças entre os escritores, cada um escreve da sua forma, da sua maneira, com o seu estilo, então nós temos uma variedade de estilos literários. São fragmentos de epopeias, textos legislativos, poemas, orações, cartas, listas genealógicas, oráculos proféticos e muitos outros. Continuemos. A Bíblia não foi escrita em uma única língua, mas em 3 línguas diferentes. A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Era a língua que se falava na Palestina antes do cativeiro. No retorno do cativeiro, o povo de lá começou a falar o aramaico, mas a Bíblia continuou a ser escrita e copiada e lida em hebraico. Para que o povo pudesse ter acesso à Bíblia, então, foram criadas escolinhas, digamos assim, em toda parte. Jesus deve ter frequentado uma escolinha em Nazaré. E ali aprendeu o hebraico. Só uma pequena parte do Antigo Testamento foi escrito em aramaico. Um único livro do Antigo Testamento, o livro da Sabedoria, e todo o Novo Testamento foram escritos em grego. O grego era a língua do comércio que invadiu o mundo naquele tempo depois das conquistas de Alexandre Magno, por volta de 400 anos antes de Cristo. Assim, no tempo de Jesus, o povo da Palestina falava o aramaico em casa, usava o hebraico na leitura da Bíblia e o grego no comércio e na política. Quando os apóstolos saíram da Palestina para pregar o evangelho aos outros povos, eles adotaram uma tradução grega do Antigo Testamento feita no Egito,
no século III a.C., quanto tempo, para que os judeus imigrantes que já não entendiam mais o hebraico e o aramaico pudessem compreender a palavra do Senhor do Antigo Testamento. Então esta tradução grega ela é chamada de Septuaginta ou 70. Na época em que ela foi feita, a lista dos livros sagrados ainda não estava concluída. E assim aconteceu, né? Melhor dizendo, que a lista dessa tradução grega ficou mais comprida que aquela da Bíblia hebraica. Então, por isso, a diferença entre a Bíblia dos protestantes e a Bíblia católica. Os protestantes preferiram a lista mais curta, mais antiga da Bíblia hebraica, e os católicos seguiram o exemplo dos apóstolos e ficaram com essa lista mais comprida da tradução grega dos 70. Então, por isso que há 7 livros na Bíblia católica que não existem na Bíblia protestante. São eles Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, os 2 livros de Macabeus e alguns pedaços, algumas partes do livro de Daniel e de Esther. São chamados esses livros deuterocanônicos, né? Um nome comprido para dizer que é da segunda lista. Continuemos. No século IV, a situação política do mundo havia mudado. Já não eram mais os gregos que dominavam, e sim os romanos. O latim se torna a língua mais falada. Então, São Jerônimo faz a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o latim. E essa nova versão é chamada Vulgata, porque ela foi escrita no latim popular, no latim que era falado pelas pessoas nas ruas. Passam-se os anos. 1226, Estevão Langton, arcebispo da Cantuária, fez a divisão do Antigo e do Novo Testamento em capítulos. Tanto que nós pegamos a Bíblia e quando nós a manuseamos, nós vemos os capítulos e não atinamos com isso, porque os livros não foram escritos com capítulos e versículos, eles foram escritos numa sequência. Então esse arcebispo lá da Cantuária, ele dividiu a Bíblia toda em capítulos, e isso daí propiciou, por volta do ano 1226, um texto latino da Bíblia de São Jerônimo. Essa divisão se tornou logo universal. O primeiro livro impresso da Bíblia vem em seguida, em 1452, 30 de setembro de 1452, sai o primeiro livro impresso da história. É chamada a Bíblia de Gutenberg, que foi, vamos dizer assim, quem fez a primeira prensa no Ocidente. Mais adiante, São Pagnino, em 1541, ele é um judeu convertido, depois dominicano, originário de Lucca, na Itália, ele dedicou 25 anos da sua vida à tradução da Bíblia, que foi publicada em 1527. E ele incluiu uma novidade nessa Bíblia. Ele dividiu o texto bíblico em versículos numerados. Então, quando nós dizemos, por exemplo, Marcos capítulo 15, né, ou Marcos capítulo 2, versículo 3 a 7, né, fica fácil de nós procurarmos onde está aquela leitura, essa leitura de Marcos dentro da nossa Bíblia. Mais adiante um pouco, Roberto Estienne, ele realizou a divisão, que é a divisão atual do Novo Testamento em versículos. E em 1555 ele fez a edição latina de toda a Bíblia. 1545 acontece na igreja um concílio importantíssimo, o Concílio de Trento. Esse concílio listou os livros considerados canônicos, ou seja, considerados sagrados e usados na teologia e na liturgia. Também, nós sabemos, há muitos outros livros semelhantes, há muitos livros ótimos que fazem parte do cânon, mas por isso eles são chamados apócrifos, estão fora, não têm a autenticidade. Os livros autênticos são aqueles inspirados pelo Espírito Santo. Então, dessa forma foi encerrada a listagem dos livros da Bíblia que contém os livros sagrados.
Mas isso não quer dizer que a inspiração tenha cessado, que Deus tenha parado de inspirar as pessoas a escrever. Não, a inspiração divina continua, mas é preciso que a gente entenda que o cânon bíblico precisava ser encerrado, precisava ser fechado em algum momento. Nós temos livros, por exemplo, eu tenho este daqui, pequenininho, chama-se A Imitação de Cristo. É um livro maravilhoso, mas não faz parte do cânon bíblico. Fala de coisas maravilhosas, mas não pode ser acrescentado à palavra de Deus, que conta para nós hoje com 73 livros. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos em seguida. Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Só pode matar a sede quem reconhece que está sedento. E só pode viver saciado quem conhece a fonte verdadeira. O problema não é a falta de água, mas a falta de hidratação profunda. Pois não existe vida quando o trajeto é sequidão, e não há sentido quando a sede vai da boca ao coração. Vem, eu sou a água viva. É preciso ouvir, falar, ver. A vida tem muitos sentidos. Setembro Amarelo. Mês de prevenção ao suicídio. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Voltamos do nosso pequeno intervalo e vamos agora mergulhar nas páginas da Bíblia. Antes de ter sido escrita, ela foi vivida, mas não a podemos entender como tendo sido um diário, um livro de bordo, um diário de anotações, ou enfim, um registro histórico da humanidade. A Bíblia nos traz a revelação de Deus. Essa revelação se deu por etapas, a pedagogia de Deus que se dá a conhecer. A aliança com Noé, a escolha de Abraão, a formação do povo de Israel, as coisas foram acontecendo ao longo do tempo. E depois, na plenitude dos tempos, vem Jesus Cristo, o ápice, o cume da revelação divina. Deus caminhou então junto com o seu povo e a Bíblia conta a história dessa aliança de Deus com o povo, de Deus com as pessoas. É a história, e a história é, sem dúvida nenhuma, o lugar da revelação. Na história da humanidade, Deus, num tempo que lhe aprouve por bem, se revelar à humanidade. Nós cantamos um canto muito conhecido, mas eu vou só
falar o primeiro versículo, o primeiro verso dessa música. Nós cantamos muito: a Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo. E é isto que é verdade. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo. No Antigo Testamento, essa palavra ela é dita como Dabar, a revelação de Deus, o Dabar de Deus, a revelação de Deus. No livro do Êxodo, nós temos as 10 palavras do Sinai, uma lei. Um Deus, porque os povos em redor eram politeístas, então é um único Deus. Um culto e a consciência de ser o povo eleito. Tudo isso é, vamos dizer assim, relembrado pelo povo judeu desde os primórdios. E ao longo dos séculos nós vamos vendo as infidelidades dos homens, né? É o Deus que sempre está de braços abertos a acolher a humanidade que se desvia, que vai por outros caminhos. Apesar dos juízes, dos profetas, dos reis e de tantas pessoas buscando dar orientação para esse povo de Deus. Na plenitude, eu dizia, da revelação, a vinda de Jesus Cristo pelo sim da Virgem Maria, ele vem ao mundo para falar diretamente aos homens, sem intermediários. É o próprio Deus encarnado, vivendo no meio dos homens, que nos dá a sua palavra. E aí começa para nós o Novo Testamento. O Novo Testamento que nos ensina e nos revela que nós devemos ouvir a palavra de Deus, sempre guiados pela ação do Espírito Santo. Jesus que nos deu a igreja, e aí, né, esse é o grande legado de Jesus, a sua igreja. Jesus nos dá a sua igreja que zela pela palavra escrita e pela tradição. Igreja que tem como missão transmitir a genuína doutrina acerca da revelação divina, a fim de que pelo anúncio da salvação, reparemos nisso, pelo anúncio da salvação, o mundo inteiro, ouvindo, creia, crendo, espere e esperando, ame, como nos diz Santo Agostinho. No último concílio, o Concílio Vaticano II, concluído há 53 anos, logo ontem, a Igreja nos deu a Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a revelação divina. Essa Constituição trata da tradição e da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e da Sagrada Escritura. Aborda o tema da inspiração divina e nos aponta a Igreja como guardiã desse tesouro que é a Palavra de Deus revelada aos homens. Em 30 de setembro de 2018, hoje nós estamos praticamente a 30 de setembro de 2018, então, portanto, 10 anos, né, o Papa Bento XVI nos deu a exortação apostólica Verbum Domini, né, a palavra do Senhor, onde ele aborda a palavra de Deus, a palavra da igreja e a palavra no mundo. E diz que a missão da igreja é essa, anunciar a palavra de Deus ao mundo. Essa é a missão da igreja. A Bíblia é o maior legado físico para a humanidade. Mas um monsenhor, eu conheci quando era padre Jonas Abib, hoje monsenhor Jonas Abib, em um livrinho de 30 páginas, ele nos diz, este livrinho, ele nos diz, a Bíblia foi escrita para você. E com essa singularidade, esta forma de colocar assim, intimista, ele incentiva os leitores a não ter medo da Bíblia. Há pessoas que têm medo da Bíblia, acham que vão abri-la e não vão entender nada do que nela está escrito. Então o Padre Jonas diz que a gente deve, vamos dizer assim, desfrutar da Bíblia. A gente deve de usar a Bíblia, marcar as páginas, pegar uma canetinha, marcar texto, rabiscá-la até, lógico, com todo respeito, mas marcar os textos na Bíblia com algum objeto, alguma marcação que nos faça voltar aquele texto em outro momento, isso daí é uma forma de aprendizado, de a gente fixar no coração essa palavra que está impressa no papel. Então, em muitas casas, a gente vê até com tristeza que a Bíblia fica meio escondida num estante, às vezes
num hall de entrada, aberta, normalmente as pessoas põem no Salmo 90, um salmo de confiança, um vaso de flores, como se a Bíblia fosse um adorno, como se ela fosse apenas um ornamento. Né? Em outros lugares eu já vi a Bíblia até servindo como apoio de prateleiras. Devemos nos convencer de que se não conhecermos a Sagrada Escritura, se não conhecermos a Bíblia, nós não conheceremos a vontade de Deus e, consequentemente, não a colocaremos em prática. Podemos dizer, amigo internauta, que a Bíblia, grosseiramente, a Bíblia é como se fosse o manual do fabricante. Quando nós compramos uma máquina, um equipamento eletrônico, um equipamento qualquer, eles vêm sempre com um manual. Aqueles manuais que nos ensinam como ligar, como desligar, se der algum defeito, onde é que a gente deve de reclamar, equipamentos que às vezes vêm com pilha, sem pilha, se é na voltagem 110, 220, enfim, o manual do fabricante nos explica certinho como pôr aquela máquina, aquele objeto, aquela coisa que nós compramos em funcionamento perfeito. Nós podíamos pensar na Bíblia como sendo o manual do fabricante. Nós que saímos, vamos dizer assim, das mãos de Deus, que somos criaturas de Deus e pelo batismo nos tornamos filhos dele, ele nos dá a sua palavra, nos dá a Bíblia, para que nós, a seguindo, nós obedeçamos a sua vontade e, consequentemente, sejamos felizes, que é isso que Deus quer, que todos nós sejamos felizes. Por isso, nós devemos ler a Bíblia todos os dias. Há duas maneiras da gente ler a Bíblia. Nós podemos fazer uma leitura assim, digamos, linear, apenas para conhecer o seu conteúdo, ou fazer a leitura orante, pela qual nós seguimos sempre aquele método dos 4 passos: leitura, meditação, oração e contemplação. Então buscamos o entendimento. O que é que o texto diz? O que é que Deus está me falando? O que o texto me leva a dizer a Deus? E qual é o meu novo olhar a partir dessa palavra que acabei de ler? Se faz a leitura das Sagradas Escrituras, ao menos por meia hora por dia, com devida veneração, com piedade, a maneira de leitura espiritual mesmo, nós recebemos indulgências. Então, a Bíblia foi escrita para você, internauta, foi escrita para mim e para todos os que se voltam para ela com o coração. Fazer a leitura apenas por fazer, em busca de erudição, que vantagem, que proveito teria? Filósofos ateus conhecem a Bíblia, às vezes muito melhores do que nós que somos batizados e vivemos mergulhados na igreja. E eles a estudam, eles a conhecem apenas para, vamos dizer assim, para debater, né? Vamos dizer assim, para discutir religião, né? O intuito, assim, de contestar a palavra. São Paulo diz: estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismas, em vez de se apoiar em Cristo. A Sagrada Escritura deve ser recebida com fé e muito respeito. Existe nela uma mensagem para nós, uma promessa de Deus. Por exemplo, nos Romanos nós lemos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na primeira carta de João, todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E há inúmeras outras promessas de Deus para nós guardadas nas páginas da Sagrada Escritura. Também a ordem de Deus: trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que dura, por aquela que vai para a vida eterna, que o Filho de Deus nos dará. Né? Isso aí São João nos diz, acho que capítulo 6. Por isso é importante adquirir o hábito da leitura da Bíblia. Há métodos muito bons de leitura. O Monsenhor Jonas Abib nos diz que devemos fazer uma leitura sistemática da Bíblia e devemos de começar pela primeira carta de São João. Ele nos orienta: leiam a primeira carta de São João, é uma carta curta,
leia por 7 dias. Então leia 7 vezes, leia durante uma semana toda, né? Não há nada de supersticioso nisso. Ele nos diz que devemos de ler essa carta várias vezes para que ela venha calar fundo no nosso coração. Para que saibamos que Deus nos amou e nos escolheu. Sem merecimento nosso, nós nunca mereceremos esse amor de Deus. É porque Ele nos ama, Ele nos dá a salvação. E nós nunca seremos dignos dessa salvação que Ele nos dá gratuitamente. E é nessa pequena carta, nessa primeira carta de São João, é que nós encontramos essa certeza da salvação. Isso é grande demais. Mas a palavra de Deus nos convence, por isso é importante lê-la várias vezes. Então, convencidos dessa salvação, nós devemos continuar a leitura. Então, depois da primeira carta de João, podemos passar para o Evangelho de João, podemos lê-lo mais de uma vez, né? Para que São João nos diz, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida eterna. Tenhais a vida em seu nome. Assim, depois de ler o Evangelho de São João, nós caminhamos para os outros livros do Novo Testamento. Em um ano, nós teremos lido o Novo Testamento todo. E aí começamos a ler o Antigo Testamento. Eu me lembrei desse livrinho do Padre Jonas, mas há outros métodos. Há cerca de 10 anos, nós tivemos aqui na nossa diocese de Ourinhos, as Santas Missões Populares, o Padre Luiz Moscone. Talvez muitos de vocês, quando eu falo dele, se lembrem ou devem até ter assistido alguma instrução, alguma palestra que ele tenha dado. Nessa época que ele esteve aqui, ele nos convidou a que copiássemos o Evangelho do ano litúrgico daquele ano, do ano corrente. Eu me lembro que naquele ano o Evangelho era o Evangelho de Mateus que a igreja estava lendo. Então, eu assumi, muitas outras pessoas assumiram esse compromisso de ler o Evangelho e escrever e copiar o Evangelho de Marcos. Eu fiz isso. Foi muito prazeroso. Inicialmente, confesso, achei que estivesse voltando aos bancos da escola, lá na escola primária, quando a gente fazia trabalhos de cópia. Imagine fazer cópia. Mas depois disso, de alguns dias, eu fui percebendo o crescimento espiritual que tinha ao transcrever a palavra lida da Bíblia que eu tenho em casa para um caderno. E percebi isso que muitas e muitas pessoas também o fizeram, também copiaram o Evangelho de Marcos, né? Conheci famílias que se sentavam juntas após o jantar, marido, mulher, 3 filhos, se sentavam em torno da mesa, cada um com a sua Bíblia, cada um com o seu caderno, e copiaram o Evangelho de Marcos por inteiro. Foi uma grande bênção, sem dúvida. Agora, antes de finalizar, quero trazer a você, internauta, os primeiros versículos do Evangelho de João. Os primeiros versículos do Evangelho de João dizem, vou pegar aqui no texto. João, capítulo 1, versículo 1 até o 4, até o 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E depois, pulando lá para o versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. O Verbo, a palavra, é Jesus. Então, aí está a importância de não só de lermos a Bíblia, mas de rezarmos a Bíblia para nos achegarmos a Deus. Estamos concluindo o nosso programa e me dirijo agora em particular a cada um,
para que dentro de suas possibilidades, de seu tempo, tome sua Bíblia nas mãos, olhe para ela, olhando para a sua Bíblia, neste momento, olhe como se a estivesse vendo pela primeira vez, como se estivesse olhando para a sua Bíblia pela primeira vez. Enamore-se dela, é a palavra de Deus que você tem em suas mãos, com o respeito de quem venera o sagrado, e ela é a Sagrada Escritura. Assuma consigo mesmo e com Deus esse compromisso de tê-la mais perto de si mesmo, mais perto dos olhos, mais perto do coração. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. EstúdioBeleza.com. A beleza é seu poder.